Olá, olá, olá! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Resenha Cast. Você já viu, claro, na descrição desse vídeo, quem está conosco hoje. Mas antes de apresentar e trazer ele para essa nova resenha, eu quero já pedir, como você já conhece, que eu sempre peço, que eu sou um pidão de carteirinha, eu já tirei minha carteirinha de pidão, que é para você ir lá e deixar o like já no começo. Já deixa o like, porque fortalece muito o nosso projeto aqui do Resenha. E também você que ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, se inscreve aí, porque ajuda muito a gente aqui do Resenha, tá bom? E você que tem alguma pergunta, tem alguma curiosidade, às vezes você conhece uma personalidade aí bacana, que seria legal vir aqui no Resenha para trazer um assunto, né, para a mesa aqui com a gente, deixa também nos comentários que a gente vai olhar com muito carinho e quem sabe entrar em contato aí e você vai poder ver aí uma indicação sua aqui no Resenha, tá bom? Tô aqui com meu amigo Felipe Tulipa, É isso mais um aí, episódio. pessoal. Mais um episódio aí, segunda temporada. E quero agradecer aqui os nossos parceiros, né? Restaurante Velho Chico, fica ali nas mediações ali do centro, ao lado da Igreja Católica. Queremos agradecer também a Loja do Missionário. Ó, Segue aí no Instagram, @a Loja do tô Missionário. usando aqui, Olha aí, ó. pessoal, ó. Aí, ó. 70x7. Só os fortes entenderão, viu? 70 vezes 7. A camisa enviada lá para o pessoal da Loja do Missionário. Muito obrigado aí, viu? É Tamo isso junto. aí, o moletom que eles enviaram para mim tá ali também. No próximo episódio aí eu vou usar. Então segue lá, @Loja do Missionários. E também a barbearia Jack Phillips, né? Se Tô quiser ir precisando lá fazer, dar um trato aqui, ó. É isso aí, quiser lá dar um trato lá no visual, né? Barbearia Jack Phillips, esses são os nossos apoiadores. Então, nós recomendamos aí, a galera é top, viu, E galera? outra coisa, Felipe, você que está assistindo aí, tem uma loja, tem um comércio, tem uma empresa, qualquer coisa. Sérgio, vi lá o resenha, seria legal deixar um merchan, fazer ali uma apresentação do nosso trabalho. Cara, vem ser parceiro aqui do resenha, né, Felipe? É isso aí. As portas estão abertas e vamos, que hoje aqui o bate-papo, como sempre, tá bem, tá em alto nível. Hoje está em alto nível. Cara, falar em alto nível, pessoal, estou muito assim satisfeito com o convidado de hoje. Conheço ele já há alguns anos, tive a oportunidade de caminhar um tempo com ele lá na igreja, quando ele era pastor, numa igreja lá em Pedro Leopoldo. Mas o tempo passou, né? E hoje nós, graças a Deus, estamos nos encontrando para trocar uma resenha muito boa. Ele é especialista em desenvolvimento humano, é graduado em teologia, é graduado em filosofia. O cara tem um currículo, você já viu, então você já imagina o nível, né? Escritor, já tem 2 livros lançados. Com vocês, fazendo parte da resenha de hoje, o Anderson Carvalho, seja muito bem-vindo ao É Resenha. muito Bacana bem-vindo, demais, bacana demais. Alegria enorme estar aqui com vocês, viu? Bacana. Quero começar parabenizando vocês por esse trabalho incrível que está sendo realizado. Talvez quem está do lado de lá não tenha noção como que é difícil desenvolver um trabalho dessa magnitude, porque a verdade é que não dá para a gente falar assim, vamos começar um podcast. Então a gente começa lá na cozinha lá de casa, né? Põe a mesa lá, não funciona tão bem. E aqui a gente já encontra uma estrutura de alto nível. Eu gostei demais do estúdio, um estúdio muito bacana aqui, uma estrutura muito legal mesmo. Vocês estão de parabéns pela iniciativa, pelo trabalho. Eu desejo de coração que esse trabalho alcance um enorme sucesso. E quero dizer aí para a audiência, não é? Que eu tenho um compromisso pessoal de entregar algo de valor que vá fazer diferença na vida de quem assistir esse podcast aí. Muito bom. O papo aqui vai. Tá preparado, Felipe? Ué, Já firmou o couro aí? temos que firmar, né? Hoje a chapa Hoje- vai ferver aqui Hoje vai agora, hein? ferver. O cara tem muito conhecimento e nós vamos extrair o máximo dele aqui hoje, né? Vou deixar para você começar a resenha de hoje. Manda bala. Vamos embora. Wenderson,
primeiramente, novamente, né? Um prazer imenso aqui a gente estar participando dessa resenha. Obrigado por aceitar o convite, né? Achar um tempo aí na sua agenda para poder conciliar para estar aqui conosco. Queria saber de você, primeiramente, né? Em relação à família, o ministério, para Bacana. depois a gente entrar nas questões dos livros, das palestras Legal. e por aí vai. Mas vamos iniciar pelo principal, né? Que é a Bacana nossa família, demais. a nossa base, né? Bacana. Vou contar um pouquinho da minha história, então, né? A minha história, ela começa muito distante da realidade da maioria das pessoas de hoje, porque eu venho de um lar extremamente pobre, mas extremamente pobre mesmo, não é? Não é só no discurso, não. Meu pai era alcoólatra, também era usuário de drogas. Eu estou falando aqui da década de 70, né? Quando nem tantas drogas tinham, assim, especialmente no interior de Minas Gerais, né? E meu pai já estava mergulhado nesse universo. Então, quando a minha história começou, né? Quando eu nasci, meu pai havia voltado porque a minha mãe havia ficado grávida do meu pai e ele sumiu. E minha mãe passou um pedaço ali terrível. Meu avô colocou ela para fora de casa. Ela teve que doar meu irmão para uma outra família. Depois meu pai voltou, eles pegaram lá meu irmão de volta. E aí eu nasci, né? Nasci num contexto turbulento, na casinha da minha avó. Ali era uma casinha mesmo, né? Que nem banheiro tinha, só para a audiência ter ideia, assim. Era uma casinha que só os antigos saberão, não é? A janela era de madeira com tramela. Talvez o pessoal nem saiba aí o que é tramela. Anote aí depois, procure no Google. Pedaço de madeira que servia para travar, um né, a pedacinho porta. de madeira cortada, né, com um prego no meio ali. E Segurava girava nada, com... né? Nada, aquilo era uma mentira. Só para enfeitar mesmo. Então, o banheiro era do lado de fora, a chamada casinha, né? Era um quartinho também ali de madeira, em cima de uma fossa. Então, tinha a tábua no chão com um buraco, né? E pouco depois que eu nasci, eles fizeram um banheiro acoplado à casa. Mas era uma casinha extremamente simples. A gente vivia muita pobreza. Meu pai, quando trabalhava, usava o dinheiro dele para o vício. Quando não trabalhava, ainda sugava um pouco do que minha avó conseguia promover para nós. A gente morou ali, então. Eu passei toda a minha infância, né, com minha avó, junto com meu pai e minha mãe. Minha mãe foi uma guerreira, é minha heroína. Um beijo para a senhora, mãe. Hoje mora em Brasília, vive outra realidade de vida, não é? Completou 70 anos de idade agora, em alto estilo, foi bacana demais. Depois, quem visitar aí meu Instagram vai poder ver algumas fotos lá também. E o que acontece? Minha mãe foi uma mulher batalhadora demais, porque ela tinha que fazer faxina na casa das pessoas, depois trabalhou com salgados também, e tinha que se desdobrar para conseguir completar ali o mínimo. E quando eu falo mínimo, eu estou falando tipo assim, ó, de fritar um ovo e partir esse ovo ao meio. Metade era para o meu irmão, metade era para mim. Né? Então era muita pobreza mesmo. Eu não tinha muitos horizontes, assim, muitas perspectivas de vida, porque a vida não permitiu com que eu tivesse essa noção de alcance que eu poderia ter lá na minha infância. Só uma pergunta, Wenzo. Você é de qual cidade? De Minas? Eu sou de Minas, Qual da cidade? cidade de João Monlevade. Oh, É uma cidade olha. bonita, bacana. Abraço para os meus amigos aí de João Monlevade também. Enfim, eu nasci ali, bairro Lucília. Para se ter ideia, né? Aos 7 anos de idade, cara, eu fui trabalhar para distribuidora de picolés do Pelágio. Quem é mais antigo em João Monlevade vai se lembrar, né? Ficava próximo ao cinema da cidade. E eu, às vezes, vejo criancinhas trabalhando na rua. Mexe comigo, não tem como, né? Eu me vejo ali no passado. Quantos anos você foi? 7 anos. De 7 7 anos até 9 anos eu vendia Picolé. 2, 3 vezes por semana. Saía Foi o gritando primeiro lá emprego pela de rua, muita gente nessa época, né? picolé cremoso. Fiz isso muito, né? Aos 9 anos eu comecei a trabalhar em um jornal que até hoje existe em João Monlevade, que é o jornal A Notícia. E eu era vendedor de jornal. Depois passei a entregar o jornal.
não é? Meu irmão também trabalhou nesse jornal e ele saiu do jornal para um outro trabalho e eu assumi a vaga dele entregando o jornal. Era melhor, o dinheiro era melhor do que na venda, porque poucos vendedores faziam bom dinheiro ali, porque eles tinham uns pontos estratégicos e ninguém tomava aqueles pontos, né? Então eu, criancinha, é que não iria conseguir mesmo, né? E aí trabalhei no jornal e vim trabalhando a minha adolescência toda, né? Eu não desfrutei tanto da infância, assim, né? De esportes. Até hoje eu sou ruim de bola, né? Não me atrevo tanto a ir para o campo de futebol, porque também não tive oportunidade na infância de fazer muita coisa assim. E aí trabalhei toda a minha adolescência, não é? Quando eu atingi a maioridade, eu vou resumir aqui a história, né? Tem muita coisa, não dá para contar, mas eu cheguei numa igreja. Nós nos mudamos de João Monlevade para Pedro Leopoldo. E minha mãe, eu tenho uma dívida impagável realmente com minha mãe, ela nos levava para a igreja desde cedo. Minha mãe descobriu na igreja um abrigo, não é? Um lugar de acolhimento para uma mulher sofrida. Minha mãe, aos 30 e poucos anos de idade, não tinha dentes mais. Só para se ter uma ideia. E né? seu pai? E meu pai continuava no vício, na bebida, não é? Quando foi em 1985, meu pai, ele foi diagnosticado com diabetes pesada e isso fez com que ele fosse aposentado na ocasião por invalidez e o quadro de saúde dele piorou muito. Então, no início dos anos 90, ele já precisava fazer 3 sessões de hemodiálise por semana. E a estrada de João Monlevade para Belo Horizonte agora melhorou, né, com a duplicação do maior trecho já da estrada, mas era a estrada mais perigosa eu acredito que de Minas Gerais, tá? Eu mesmo sofri um acidente em 2007 ali, uma colisão frontal, o motorista dormiu no volante, bateu no nosso carro, foi um acidente com potencial para matar todo mundo realmente, graças a Deus sobrevivemos, mas foi terrível a experiência. E meu pai querendo se livrar daquela viagem altamente cansativa, havia uma Kombi da prefeitura que trazia os pacientes e levava, ele pensou em se mudar de João Monlevade. Minha avó havia falecido, ele recebeu a casa como herança, vendeu aquela casa e comprou um lote em Pedro Leopoldo. Até aqui vou fazer um registro. Eu não sei se o pessoal sabe, mas nós estamos na cidade de Lagoa Santa. Não sei nem se podia comentar ou não. Pode, Tem claro. problema não, né? Não. E Lagoa Santa hoje atrai a atenção de todo mundo porque é uma cidade belíssima, bem cuidada. Naquela ocasião, meu pai visitou Pedro Leopoldo e Lagoa Santa. Pedro Leopoldo tinha uma infraestrutura muito melhor que Lagoa Santa. Não é? Então, ele escolheu ficar em Pedro Leopoldo. E veja só o que a vontade da administração pública faz. Lagoa Santa decolou, não é? Houve a expansão do aeroporto, enfim, Lagoa Santa decolou e Pedro Leopoldo declinou. Não é? Pedro Leopoldo perdeu cimenteiras, vem numa história de grandes dificuldades para o desenvolvimento. Então, naquela época, Pedro Leopoldo, que era a potência aqui da região. Pedro Leopoldo era uma potência, com certeza, com a Cauê tinha na estação época, de ferro, Roncim, né? Exato, e Precon, grandes indústrias, não é? Enfim. Mas nós viemos morar em Pedro Leopoldo, não é? Onde eu moro até hoje, diga-se de passagem. Né? Saí de Pedro Leopoldo 2 vezes, mas retornei e moro ali em Pedro Leopoldo. Quando nós chegamos em Pedro Leopoldo, a gente deixou a cidade de João Monlevade e a igreja que eu frequentava lá, e eu fui me adequar em alguma igreja em Pedro Leopoldo. E eu cheguei na igreja Batista Shekinah. E lá... Que era atrás da rodoviária? Atrás da rodoviária. Que era tipo uma tenda de um circo, grandona, assim, exato. A igreja comprou aquele lote, não tinha dinheiro para construir, comprou uma tenda. Eu cheguei antes daquela mudança para aquele lote. E o pastor da igreja, o pastor Heraldo, quando ele me conheceu, eu fui me envolvendo com as atividades da igreja. E você já tinha quantos anos? Você já era casado e tudo? Não, eu era ainda um jovem de
eu cheguei na igreja, acredito que com 17 anos. Depois fiz uma prova que exigia apenas o ensino fundamental na aeronáutica. Passei nessa prova, fui para o Rio de Janeiro, voltei do Rio, fiz o curso lá, não é? De formação de soldado especializado. Voltei do Rio, fiquei em Belo Horizonte, depois vim para Lagoa Santa e depois eu voltei para Pedro Leopoldo. Eu saí da aeronáutica e voltei para Pedro Leopoldo. Quando eu retornei para Pedro Leopoldo, me envolvi muito na igreja. Isso foi em 1998. Então eu tinha 22 anos de idade nessa ocasião. E aí, muito envolvido com as atividades da igreja, o pastor Heraldo chegou para mim e disse para mim assim, o jeito dele, né? Ele nos chama de varão, não é? Ele falando comigo varão, você vai voltar a estudar. E eu disse para ele, pastor, mas já tem 22 anos. Os garotos que vão estar na mesma série que eu estão com 17. Eu vou chegar na sala 5 anos atrasado, não é? Você vai voltar a estudar. E eu, não, pastor, e tal. Tentei escorregar de um jeito, de outro, e de todo jeito ele me cercou. Ele quase me obrigou, cara. Ele disse, olha, eu não quero ver você mais aqui durante a semana. Eu já conversei com a diretora da escola e você vai para a escola e vai voltar a estudar. E eu estou citando isso para declarar mesmo que a importância da igreja na minha vida, não é? Desde a infância, na juventude, eu voltei a estudar, concluí o ensino médio. E a minha primeira formação superior, que foi de teologia, aconteceu com um suporte incrível da igreja. Na ocasião, a igreja, inicialmente foi a igreja quem pagou os estudos para mim. Ela me enviou para a escola como um seminarista da igreja, não é? E durante um tempo eu estudei dessa forma, depois sofri um acidente, que não foi esse lá da estrada, foi em Pedro Leopoldo mesmo. Isso interrompeu o meu curso. E daí, nesse intervalo, eu me casei com uma jovem linda, minha namorada linda, né? Um beijo para você, amor. Shirley Cruz. Gente boíssima, gente boníssima. Boníssima, é. E nós nos casamos, namoramos 13 meses, né? Entre namoro, noivado, ou seja, 1 ano e 1 mês. E nos casamos. E dali em diante, temos uma história linda juntos, não é? A Shirley também passou alguns pedaços difíceis comigo, porque pouco depois de termos nos casado, eu recebi um convite para atuar como pastor auxiliar de uma igreja em Fortaleza. E essa igreja agiu de uma forma lamentável conosco em alguns parâmetros, algumas coisas que haviam sido acertadas. E nós ficamos ali abandonados em Fortaleza, não é? E exatamente naqueles dias nós havíamos descoberto a gravidez da minha primeira filha, a Wendy, não é? Então, passamos por dificuldades financeiras assim austeras e vencemos juntos, não é? Graças a Deus. Hoje a Wendy já tem 18 anos, não é? E o Ian, meu filho, tem 17 anos, vai fazer 17 anos, né? Tem 16 anos. E é uma história linda de uma família maravilhosa que eu só tenho que agradecer a Deus. Mas eu voltei a estudar posteriormente, concluí o curso, a graduação de teologia, depois dei aula de teologia também, enfim. E mais tarde fiz um concurso na Universidade Federal para incentivar minha esposa a fazer uma graduação e nem me preparei tanto, mas passei no vestibular e decidi, falei, eu não vou perder a oportunidade. Concurso de filosofia. E foi aí que eu fui me graduar em filosofia Cara, pela Universidade Federal de Alagoas. Deixa eu perguntar. Porque, assim, a teologia, me parece, né? Vamos começar a entrar aqui na resenha espinhosa. A teologia e a filosofia não são duas ciências que... Contrárias? Não, de forma alguma. Na verdade, eu diria que seria de enorme importância
que os teólogos estudassem filosofia. O apóstolo Paulo, ele tem uma base muito distante do que seria a base que nós temos hoje, não é? Mas assim, ele tem uma base filosófica bacana demais, não é? E quando ele vai a Atenas, por exemplo, ele consegue conversar de igual para igual com os gregos e ele explora uma situação ali quando ele vê aquele altar ao Deus desconhecido, né? E ele usou aquilo com muita habilidade para dizer que ele conhecia aquele Deus, que era o Deus desconhecido. E isso chamou a atenção dos gregos ali de uma forma muito interessante. Mas, quando nós estudamos a teologia até a Idade Média, toda ela é fundamentada, quando a gente estuda a filosofia, toda ela é fundamentada em princípios teológicos, porque nós temos a filosofia pré-socrática, que apenas trouxe uma pequena base, depois nós vamos ter especialmente Platão e Aristóteles entrando assim numa posição de destaque. Nós vamos ter vários textos escritos, vamos encontrar algumas correntes filosóficas ainda ali naquele tempo antes de Cristo, tá? Mas ocupando uma posição de destaque, nós poderíamos citar aqui Sócrates, Platão e Aristóteles, não é? E depois disso... São meio que contemporâneos esses três filósofos ou não? Vamos porque pensar eu sou assim, burro, que tá, pastor? cada um Eu tô foi aqui pra... professor do outro ali. Foi então, um na sequência do outro. Platão aprendeu com Sócrates. Aristóteles foi o Aristóteles que... foi aluno de Platão. O Aristóteles foi o que foi... Teve um deles que foi professor do Alexandre o Grande. Aristóteles foi professor, né, de Alexandre, exatamente. Então, são histórias que vão... Todo mundo já viu uma foto, eu acho, não é? Em que Platão está ao lado de Aristóteles e Aristóteles eles estão na academia e num pórtico, assim, numa escada. Platão está apontando o dedo para cima, Aristóteles com a mão assim estendida apontando para baixo. E ali existe uma fantástica explicação daquela imagem, não é? Da ideia filosófica de Platão e Aristóteles, que Platão dizia que tudo começava no mundo das ideias, não é? E Aristóteles dizia que não, a gente pode começar a entender as coisas a partir do mundo sensível, esse mundo que eu vejo, que eu sinto, que eu toco. A filosofia vai passar por esse caminho quase que até os dias de hoje, tá? São duas correntes filosóficas. E desde esses grandes filósofos gregos, a filosofia, na sua opinião, como filósofo formado, você acha que evoluiu muito ou o pico foi lá atrás? Não, a capacidade daqueles homens era assombrosa. Além do tempo, né? É muito além do tempo. Muito, mas muito além do tempo. Contudo, as discussões que surgirão adiante, elas são novas. Elas não foram discutidas, não foram abordadas por eles, a maioria delas. Quando nós tomamos como, por exemplo, um assunto que foi amplamente debatido lá, na filosofia antiga, que é o assunto da ética, que é discutido até os dias atuais, aí nós teremos um novo personagem, que será Kant, Immanuel Kant. Ele vai se debruçar sobre o assunto da ética com uma excelência que vai além da filosofia de Platão e de Aristóteles. Entra mais na sociologia, né? Não, ainda não. Ele vai trabalhar no campo filosófico mesmo, não é? E ele vai escrever a crítica da razão prática, a crítica da razão pura, vai escrever a fundamentação da metafísica dos costumes. E esses livros vão trazer uma base ética que norteia, só para se ter ideia, né? Quase que todas as questões das leis vão passar por ali.
Então, a filosofia não é um assunto solto no mundo só para ficar batendo papo, não é como se fosse conversa de boteco, não. Ela é um assunto que tem uma aplicação prática na vida das pessoas. E isso vai ser encontrado, por exemplo, nas leis, não é? Como discutir se é correto ou errado uma determinada ação. Então, a gente poderia trazer aqui exemplos práticos, não é? Você vai encontrar exemplos que passam por casos reais, como houve um caso na Inglaterra de uma pequena embarcação que perdeu seu motor, ficou à deriva no mar e os tripulantes ali, que eram 3, eles começaram a sofrer enfermidades, problemas, etc. e tal, e um deles morre. E eles já estavam morrendo de fome naquela altura. E eles decidem comer da carne do colega que morreu, não é? Depois de 21 dias, passa um navio, vê a embarcação e resgata. Isso é um fato real. Eles vão presos e eles serão julgados, não é? E o julgamento vai esbarrar numa questão problemática, não é? Nós vamos condená-los pelo canibalismo, porque eles comeram o colega, ou não? Então, quem vai mergulhar nas águas mais profundas para discutir se a condenação é legítima ou não é a filosofia, através da ética. A ciência que vai estudar as leis que regem nossos comportamentos. Ô, Wendel, e assim, eu vejo que você tem uma oratória, né, impecável, e a dificuldade fez com que você viesse a trabalhar cedo, né, com 7 anos. Sim, E sem com sombra de vendas, né? dúvida. Então, você trabalhando com vendas, você está lidando com pessoas. Sim. Acredito que você teve essa visão de que você seria um bom comunicador através dessa pressão, vamos se dizer assim, que você não teve opção. Você teve que se virar cedo e aí você foi se descobrindo um bom comunicador através da dificuldade? Excelente pergunta, não é? Eu vou trazer uma primeira contribuição, acho que muito significativa para todo mundo aqui que estiver assistindo. Curiosamente, aquela realidade, ela não me deu esses atributos que você acaba de falar aí. Não foi isso que fez com que eu... saquei, vou me dar bem na comunicação, por exemplo, né? Não foi. Porque o que faz diferença em nós é a visão. E eu não tinha a visão. Você usou 2 palavras aí muito chave, que é a visão e a pressão. A pressão é boa quando eu tenho uma visão, mas a minha visão não é suficiente para me mover. E aí eu posso até mesmo criar uma pressão para que eu venha me mover, para que eu venha fazer o que precisa ser feito. Mas eu nunca vou conseguir fazer sem a devida visão. Então, poderia dar aqui exemplos ao infinito agora. Dá um só. Vou dar um, né? Eu vou dar um exemplo muito prático, né? Por que as pessoas não se dedicam a cuidar da saúde física? Porque elas têm uma visão limitada acerca da saúde física. Então, ela sabe que tem que cuidar da saúde física, ela sabe que se ela não praticar atividade física, isso será danoso para ela, ela vai ainda colher resultados de algumas patologias, né? Problemas como um excesso de colesterol ruim, não é? O LDL, ele sabe que mesmo que ele não saiba as informações tão detalhadas, né? Mesmo que ele não saiba os nomes, ele sabe que ele vai ter problema de gorduras no sangue, né? Então, o triglicérides vai subir, o LDL vai subir, ele vai ter problemas de pressão, e isso vai gerar problemas cardiovasculares. A pessoa tem uma noção. Então, veja, a visão não é tão clara, mas todo mundo tem uma noção.
Ele vai numa consulta médica, o médico, com muito jeitinho, vai dizer para ele, olha, você está acima do peso, não é? Em outras palavras, o médico está dizendo para ele que ele está gordinho, ou ela, né? Mas ele entende aquilo, você precisa praticar atividade física. Sai dali. Você tem que fazer uma reeducação alimentar. Sim, sim, sim. E o que ele faz? Nada. Continua com os mesmos hábitos alimentares, continua com a mesma rotina de vida sem atividade física. O que essa pessoa não teve? Visão. Tem coisas que trazem a visão, né? Então, ele foi lá no mesmo médico, alguns meses depois, e descobriu um tumor. Esse tumor vai fazer o olho dessa pessoa, em todos os sentidos, arregalar. E ele vai enxergar tudo, até o que ele não quer ver. E aí a pessoa vai fazer de forma talvez tardia, mas vai tentar fazer. Quando eu não tenho a visão clara, eu posso criar algum tipo de pressão para que eu me mova. Então, no trabalho, outro exemplo, a gente tem uma série de mecanismos que nos pressionam. E por isso a gente faz, porque se não tiver os mecanismos, por exemplo, chegar no horário. As pessoas chegam no horário porque tem que bater ali um cartão de ponto ou colocar a digital, né? Tem que registrar o horário que está entrando. E se atrasar, se ele atrasar, ele vai sofrer uma sanção. Então, vai ser, ou ele vai receber uma advertência, ou ele vai perder uma parte do ganho dele, ele vai ser realmente punido no bolso, e aí ele respeita o horário. Então, sempre que existe uma pressão, as pessoas se movem. Se nós conseguimos criar uma pressão boa, e eu vou dar um exemplo de um aqui suave, tá suave. Você agenda com uma pessoa de fazer atividade física junto com essa pessoa. Essa pessoa sai da casa dela, vai lá para frente da sua casa e isso vai te pressionar, de certa forma, para ter que ir também. Então, seria uma forma de criar o ambiente para praticar atividade física, não é? Algumas pessoas podem usar outros mecanismos, declarar, sei lá, na rede social ou no meio onde vive, que a partir de tal data, a partir de amanhã, eu vou começar a fazer atividade física e se eu não fizer, vocês podem cobrar de mim. Como as pessoas não querem ficar sendo cobradas, provavelmente essa pessoa vai fazer, porque ela mesma criou uma pressão para fazer. Então, assim, o que fez com que eu mudasse foi uma visão que até então eu não tinha. E que eu fui conquistando assim, olha, aos poucos. Não foi tão rápido o processo comigo. Tanto é que eu consegui, sim, ter 2 graduações, tenho uma formação como coach de desenvolvimento pessoal, tenho uma especialização em análise comportamental, mas assim, eu estou falando de muitos anos de estudo e um processo que foi acontecendo no curso de um longo tempo. No meu caso, eu atribuo realmente que eu consegui alcançar isso através de uma visão, de ver que era bom para mim. Então, quando a gente consegue ver, a gente muda, né? Eu vi que eu podia fazer mais, eu vi que eu podia alcançar coisas que até então ninguém da minha família tinha alcançado, não é? Eu nunca tinha pensado em fazer uma graduação. Então, eu tenho uma gratidão impagável também com o pastor Heraldo. Ele foi um personagem importantíssimo, amigo. Está citado aí nos 2 livros, né? Me apertou mesmo, me pressionou para eu estudar, não é? Não foi na visão ali foi na pressão. Então, eu fui estudar. E aí eu queria dizer uma coisa para o pessoal. Às vezes tem gente boa, preciosa do lado das pessoas que vai gerar pressão sobre ela e ela deveria valorizar essas pessoas. E talvez a pessoa fica chateada, aborrecida com a pessoa que está gerando uma pressão tão positiva, tão enriquecedora naquela pessoa ali. Então, eu estudei a teologia
Isso trouxe uma projeção muito grande para a minha mentalidade. Depois, quando cursei filosofia, a filosofia, ela literalmente fez uma explosão acontecer dentro da minha cabeça por causa de uma série de estudos e de, eu diria assim, mergulhos em águas profundas do conhecimento que fez com que eu enxergasse coisas que até então eu não tinha enxergado. Eu me conectei também com outras pessoas, outras frentes, Pirando perguntas aqui. e, enfim, as coisas foram acontecendo. Cara, você falando isso aí é porque veio na minha mente aqui o seguinte: você já era formado em teologia, já tinha uma experiência assim bastante razoável, né, com a igreja, né? Aham. Enfim, com todo esse ambiente religioso. E quando você chega na faculdade, que você aprofunda ali em águas profundas, como você diz, do conhecimento, isso de alguma maneira te moldou, mudou o pastor, mudou a pessoa, o cristão que você era, te fez ser uma pessoa. Excelente pergunta também. E eu diria o seguinte: eu agradeço a Deus por ter cursado filosofia mais velho já, não é? Eu já tinha 35 anos de idade. Então, muitas coisas na minha vida já estavam bem consolidadas, bem solidificadas. Quando eu ingressei na universidade, é incrível, porque você começa a estudar um determinado filósofo e você fala, cara, esse cara tem razão. Ele está certo no que ele está dizendo, não é? É fácil você abraçar aquela ideia. Quando nós chegamos agora nos filósofos contemporâneos, e eu diria então aqui que os filósofos de 150 anos para cá, praticamente todos os filósofos tradicionais, os que têm maior relevância, são ateus. Então, o número de filósofos e de graduados em filosofia que acabam se inclinando para o ateísmo é gigantesco, não é? Mas no meu caso, houve um efeito contrário, né? Eu sou pastor já há quase 20 anos. Então, como eu disse, eu já tinha uma base bem solidificada. Primeiro, eu estudei filósofos cristãos, como Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, René Descartes, e aí isso fez com que toda a fundamentação que eu já tinha teológica ganhasse mais força ainda. Eu ganhei elementos para responder perguntas que eu não sabia responder, não é? E que talvez nem seja bom eu citar aqui, porque vai dar vontade de falar sobre elas e a gente acaba, talvez, falando de um assunto que não é tão interessante para todo mundo, mas eu respondi perguntas fantásticas que eu falei, incrível isso, não é? Então, quando eu estudei autores como Schopenhauer, como Nietzsche, Spinoza, Baruch Spinoza, Jean-Paul Sartre, que tem obras incríveis, não é? Eu consegui ali desfrutar daquilo de bom que tinha neles, ao mesmo tempo que eu conseguia, eu vou usar uma palavra um pouco pesada, mas assim, desprezar aquilo que eles traziam que Você não aprende a tipo peneirar, a né? peneirar. O que é bom, que eu acho relevante, tá, Exato, o que ele está colocando uma crença pessoal ali, exato, eu descarto. exato. Sartre, por exemplo, ele é porque você tem mesmo um filtro, né? Sartre era um homem pervertido, posso dizer que ele tinha um envolvimento de pedofilia, um relacionamento conturbado com Simone de Beauvoir, e ele vai escrever coisas incríveis sobre a angústia, sobre a liberdade, sobre o existencialismo. Uma frase dele é extremamente famosa, já deve ter sido citada talvez até aqui, que diz mais ou menos assim: não importa o que a vida fez com você, importa o que você fará com o que a vida fez com você. Essa frase é de Sartre. Como não usar uma frase dessa? É incrível essa frase, né? Mas eu não quero me parecer com Sartre, eu não quero pensar em todas as coisas como Sartre pensava,
porque as ideias dele, em alguns aspectos, são incríveis, em outros aspectos são deploráveis, no meu ponto de Ô, vista. Edson, por que que você acha, aí uma visão pessoal sua, que a maioria dos filósofos se tornam ateus? Porque não dá para falsear Deus. Esse termo é mais ou menos testar de forma comprobatória. Deus não é falseável. Não dá para falar, eu vou provar a existência de Deus. Teoricamente, para eu provar a existência de Deus, eu teria que conseguir construir mecanismos assim, olha, maiores do que Deus, não é? Então, não é possível provar a existência de Deus. E aí, os filósofos que vão caminhar por um viés estritamente científico, que vão buscar realmente se apoiar apenas naquilo que é falseável, sensível, eles dirão que Deus não se pode provar, então Deus não existe. Mas Mais ou menos assim. a Bíblia, ela é um livro que contém, né, 4 pilares, né, que é a questão sociológica, filosófica e a questão social e espiritual, né? Eu acho que há é um grande atrito, né, entre a ciência e a religião. É uma briga de monopólio e ninguém quer perder esse Mas monopólio. de certa forma, porque também há uma aliança. A ciência também faz validar uma série de coisas da Bíblia. Se você buscar na própria teoria da evolução, alguns elementos da evolução podem sim se alinhar perfeitamente com a ideia da criação. Não todos, alguns, tá? Quando você vê, por exemplo, a ciência dizendo que a existência dos seres vivos começou nas águas, faz muito sentido, não é? E se você ler o Gênesis, quando Deus ele determina a primeira criação dos seres vivos, ele declara para quem? Para as águas. Está escrito lá, Gênesis capítulo 1, depois é só ler. Produza as águas. Toda espécie de peixes, aves, répteis, eles surgiram lá das águas. Encontra um alinhamento ali? Encontra perfeitamente. Quando você vai para outras áreas da ciência, você também vai encontrar, e eu poderia citar aqui, a arqueologia. A arqueologia é uma ciência fantástica que valida muitos dados históricos da Bíblia. Então, não existe apenas um enfrentamento como que contrário quando nós falamos de ciência e teologia. Ele pode ser de viés contrário, mas ele pode ser também de viés alinhado, sabe? Fortalecedor. Mas na faculdade, geralmente, né, em algumas universidades, eu não digo todas, A maioria. eles tentam relativizar a Bíblia Lógico. a qualquer custo, né? É óbvio. É como eu disse, se você pega todos os filósofos contemporâneos, todos os sociólogos quase contemporâneos, você vai encontrar um distanciamento de Deus, não é? Por essa razão, especialmente, não é? Deus não é falseável e você vai encontrar o porquê desse distanciamento que existe entre a filosofia contemporânea, porque eu volto a repetir, a filosofia medieval não foi assim. A filosofia antiga, perdão, não foi assim. Todos os filósofos eram teólogos, não é? E mesmo os ateus vão ter que estudar também, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, entre outros aí, tá? René Descartes, eles vão ter que fazer esse Mas caminho. isso não seria pelo fato da Igreja Católica na Claro, época seria dele sim. ter todo o poder, conhecimento? Sim, sem Até sombra de porque dúvidas. jamais eles permitiriam que alguém, né, chegasse a ser um filósofo se não fosse um padre, um monge, Se não alguém fosse alinhado alinhado às ideias da da igreja. igreja. Exato. Sem sombra de dúvidas. A Igreja Católica tem uma importância histórica para o mundo ocidental, especialmente. Houve uma cisão na Igreja Católica, ela tem sua relevância também no mundo oriental, No mas seminário eu aprendi muito sobre a Igreja Católica. Eles falam assim,
não se deve jogar água fora com o menino dentro. Aham. Tipo assim, apagar tudo que a igreja fez. Não, tem De muita coisa forma boa. alguma. Tem um menino gigante dentro da bacia, De joga só forma a alguma. água A Igreja suja. Católica tem uma relevância monumental para toda a história. Construiu o Ocidente, vamos dizer assim, né? Exatamente. Exatamente. E você, como pastor, né? A gente sabe que a gente também não pode espiritualizar tudo, né? Uhum. E acredito que você também deva ter estudado sobre Freud, né? E qual sua visão sobre... Ele é tido como pai da psicanálise, Pai né? da psicanálise. E você, né? como pastor, né? E também um cara graduado aí em filosofia e outras graduações, né? De comportamento, né? Como você está na área coach também. Como você tem essa visão de Freud e a contribuição dele para a Sensacional, né? sociedade? Sensacional. Não, eu não vou limitar aqui apenas em Freud, não é? Freud, ele traz à tona a psicanálise. São duas correntes um pouco distintas, ou um pouco distintas uma da outra, né? A psicanálise e a psicologia, mas todas duas trazem contribuições incríveis. Eu não sei se você sabe, mas elas surgiram da filosofia. A base Por isso que eu perguntei. do estudo da psique vem da filosofia. E é um braço que surge ganhando sua independência, não é? Assim como a sociologia também surge da filosofia, né? Lá atrás, com grandes personagens como Émile Durkheim e Auguste Comte, por exemplo, eles vão trazer essa fundamentação para a sociologia, criando toda a estrutura do estudo da sociologia, um pouco já desconectado da filosofia, assim como acontece também na psicologia e na psicanálise. Então, é incrível, porque a Bíblia, ela não consegue se dar conta de estudos tão detalhados em áreas tão diversificadas. Ontem mesmo, eu preguei uma mensagem baseado na carta de Paulo aos Efésios. E eu estava lá relendo a carta e pensando, cara, é desse tamanhozinho, né? 6 capítulos. Isso aqui é considerado um livro da Bíblia. Então, a Bíblia tem supostamente 66 livros e 5 deles têm só um capítulo. Eu fico pensando, se eu mandasse para uma editora um texto assim de uma folha e falasse, eu gostaria que vocês avaliassem o meu livro, não é? Não dá para chamar de livro assim. Inclusive, eu acho que gostaria de desmistificar. O termo mais correto seria repartições, né? Poderia ser 66 repartições. É porque, assim, são textos, alguns deles escritos por autores distintos, não é? Como é o caso dos profetas maiores, os menores, dos apóstolos, enfim. Mas eu queria desmistificar aqui essa ideia de que a Bíblia é um livro grande, difícil de ler. Não é. A Bíblia não é. A Bíblia é um resumo, é um resumão, não é? E ela não se dá conta, então, a gente está falando aqui da questão de Freud, da filosofia, da psicologia e da psicanálise, ela não se dá conta de abarcar tudo. E por que a Bíblia é um resumo? Paulo vai escrever aos Colossenses, e lá no texto de Colossenses, ele fala assim, olha, envia a carta que eu estou mandando para vocês para Laodiceia, e Laodiceia vai fazer o mesmo, vai enviar a carta que eu mandei para lá, que se perdeu, né? Não tem essa carta na Bíblia, no Novo Testamento. Eles vão enviar a carta para vocês aí em Colossos. E talvez a gente não se dê conta de uma coisa. Material para escrever era caríssimo. Antes, tudo era feito no couro, não é? Os pergaminhos. Depois, o papiro, caríssimo, caríssimo. Se Paulo tivesse caneta e papel, como nós temos hoje, a Bíblia seria uma enciclopédia. E olhe lá, se coubesse... Se tivesse Mas Jesus tivesse um iPad, então... Nossa! Mas aqui, A Bíblia seria literalmente uma biblioteca mesmo, porque não se tinha recursos. Mas que bom que foi assim. Porque senão ninguém leria, não é?
Então, meu filho tem 16 anos, já deve ter lido a Bíblia umas 4 vezes, não é? Uma vez entrou num projeto de leitura da Bíblia em 10 dias. A Bíblia não é um livro tão complicado para Por se isso que a ler assim. gente pode compreender também o resumo que são os evangelhos, né? Então, quão resumido quão é. resumidos, não é? Eu estava citando Efésios, quando você vê Paulo narrar a conversão dele, capítulo 9 de Atos, não é? Lucas narrando ali a conversão de Paulo, capítulo 9. Nós estamos falando ali do ano, aproximadamente ano 35, tá? Quando chega no capítulo 15, que tem o concílio de Jerusalém, nós estamos mais ou menos em 45, 10 anos em 6 capítulos, entende? E depois você chega um pouco adiante, quando ele está na prisão, e aí nós já estamos no ano 60. Então, assim, os saltos são muito grandes em poucas páginas, não é? Mas é ótimo que seja assim. Agora, muita coisa da fundamentação, tanto da psicologia quanto da psicanálise, a gente encontra na Bíblia. E é incrível o avanço dos estudos, porque nos dá base para entender uma série de outras coisas. Então, eu diria que o estudo da psicologia e da psicanálise, respondendo a sua pergunta, Felipe, ele só traz contribuições. Só traz contribuições. Cara, vamos pegar um gancho aqui, falando em contribuições. A gente está aqui com material. O Ed vai abrir a câmera para a gente aqui na aberta aqui, Ed. Na central, abre. Isso aqui, ó. Eu vou mostrar para a turma aqui, ó. Bota na minha aqui, ó. Vai botar na minha aqui. Aqui, ó, pessoal. Esse é um dos livros do pastor Wendson Carvalho. Não vou falar pastor, porque senão o pessoal fica nichando, né? Mas é pastor, mas também é um grande estudioso aí de filosofia, também está mergulhando nessas águas do coach, né, pastor? É verdade, já tem... vão se completar agora 6 anos que eu trabalho como coach de desenvolvimento Vamos humano. falar disso, mas antes eu queria falar um pouquinho, que o senhor comentasse um pouco, primeiramente, desse livro aqui, ó, maravilhoso, que quem sabe eu vou ganhar um aqui, que esse cara tá zoando, mas eu vou ter o prazer de comprar na sua mão. Eu já desacostumei a ler o livro físico, tá? Eu vou muito nessa linha aqui, ó. Legal, é legal, é legal. Tô aberto É aqui. legal, é bom. Eu ia comentar de um livro que eu estava lendo com o senhor aqui, mas depois eu falo. O milagre da transformação ao alcance de todos. Dá um resumo breve desse livro, para quem é esse livro. Bacana. Então, esse livro eu acabei de lançar, né? Esse livro nós fizemos o lançamento no último dia 26 de... Foi no dia 26 de outubro, tá? E sobre ganhar o livro, deixa eu fazer um comentário já para todo mundo. Vai lá. Eu vou criar uma condição para 10 pessoas ganharem meus livros. Bacana? 10 livros. Então vamos fazer o seguinte, independentemente, porque eu não sei que dia que vai ao ar o podcast, porque... Então, deixa 10, não sei qual a condição que você vai, mas 10 condições para 10 seguidores do Resenha. Isso, os primeiros 10. Primeiros 10. Contando vocês. Vai ter uma palavra-chave lá. Não, eu vou explicar Resenha. como, através da parceria que eu tenho com a empresa. Vai lá. Tá bom? Mas vamos lá, falando do livro, esse livro aqui, O Milagre da Transformação ao Alcance de Todos, é um livro para todo mundo. Esse livro é um livro para todo mundo ler. Eu queria muito escrever um livro que contivesse uma história, um fio condutor. Porque o primeiro livro, Empreendedorismo para os Duros, ele é um livro de capítulos isolados. Então, se você ler ali o capítulo 1, depois ler o 20º capítulo, não vai ter problema assim. Mas esse livro aqui, você vai precisar de ler sequencial, capítulo 1, 2, 3 e 4, né? E assim em diante. São 24 capítulos, se não me fale que é a memória, e ele vai contar a história de uma família. A cena 1 do livro começa no consultório médico, quando eles descobrem que o filhinho deles, o Heitor, de apenas 5 anos, tem uma doença incurável e que não havia também tratamento para amenizar aquela doença.
eles entram em desespero ali diante do médico. O médico lamenta muito aquela situação. Eles fizeram pesquisas internacionais e são pouquíssimos casos daquela enfermidade que haviam existido no mundo. Então, aquele garotinho iria morrer. E o intervalo de vida máximo que eles conseguiam prever para ele era de 1 ano. Eles saem da sala arrasados. O garotinho estava com a sogra do William num espaço lúdico do hospital. Eles saem, entram no carro, 2 quarteirões para frente, puf, acontece um acidente. E aí desce do outro carro lá um cidadão simpático chamado Gabriel, e esse cara vai conversar com eles e tal, e diz que vai assumir tudo, se responsabiliza pelo acidente. Opa, me perdoa aqui. Ele se responsabiliza pelo acidente e marca de ir à casa deles no outro dia. Quando eles vão embora, eles procuram checar a placa do carro e o cara tinha uma placa que não existia. A polícia falou, essa placa não existe. Ele também não tinha dado o número de telefone celular, dizendo que não tinha celular. Era um cara estranho, né? Quando ele chega lá na casa deles no outro dia, eu vou resumir aqui algumas coisas, eles estão apreensivos, não é? Quem é aquele cara? E o cara vai falar, olha, vocês não estavam lá no consultório questionando Deus, por que Deus deixou isso acontecer com o filhinho de vocês? E eles ficam mais apreensivos ainda. Quem é você? Nós não contamos isso para ninguém, não é? E ele diz, olha, eu sou o anjo Gabriel. E eu venho aqui como um mensageiro de Deus para fazer uma pergunta para vocês. O que vocês estariam dispostos a fazer para que o Gabriel fosse curado? E eles dizem, se não for nada errado, qualquer coisa. Então, eu criei uma história até esse ponto para que o leitor ele pudesse entender que quando existe um motivo muito forte, porque se fosse o filho de qualquer um de nós aqui, a nossa resposta não seria diferente. Qualquer coisa. Eu diria mais. Até coisa errada se precisar. Para salvar meu filho? O que acontece? Quando existe um motivo, nós fazemos. E eles vão receber 10 desafios. Então, esses 10 desafios não é para o William e para a Ana, que são apenas 2 personagens que eu criei. Esses 10 desafios é para o Sérgio, é para o Felipe, é para o Anderson e é para quem ler o livro. Então, eu espero de coração que as pessoas consigam encontrar os seus motivos e que não seja necessário um motivo tão terrível quanto a enfermidade do pequeno Heitor, para que as pessoas também se lancem nesses desafios. Desafios simples, como, por exemplo, praticar atividade física. Como, por exemplo, dizer eu te amo para as pessoas que vivem com você na mesma casa. Tá? Desafios como ler um capítulo da Bíblia por dia, ler um livro por mês, praticar a generosidade, entre outras coisas. São 10 desafios e eles vão se lançar nisso. Então, o livro conta a aventura de William, Ana e Heitor no curso de 1 ano, os problemas que surgiram, a saúde do Heitor. No final do livro, as pessoas vão descobrir se o Heitor vai ser curado ou não. Eu não posso contar aqui, senão perde a graça. E qual que é o objetivo prático? O objetivo prático é que o leitor, lá no final do livro, então, eu trago 4 capítulos com algumas ferramentas práticas para a pessoa também poder colocar em prática essas 10 ações. O objetivo prático é que as pessoas coloquem essas ações em prática. São coisas simples. Que vão com gerar o potencial de, eu vou dizer de transformação. verdade, o potencial aqui é de transformar a vida das pessoas. Legal. Transformar mesmo. É de fazer o depressivo se livrar da depressão. É de fazer aqui a pessoa que não consegue mudar a alimentação ter uma nova educação alimentar. É de fazer aqui com que aquele que não conseguia praticar atividade física consiga. Aqui o objetivo é de fazer com que o casamento que não estava indo tão bem seja curado e encontre um ponto não só de equilíbrio, não, mas de excelência.
tá? Porque isso vai acontecer. Tudo que eu estou falando aqui vai acontecer na vida de William e Ana. O William e Ana, eles vão personificar aqui todo mundo, não é? E vai viver essas coisas. Então, esse livro é um livro para todas as pessoas. Eu termino o livro falando sobre como você pode ativar seus motivos. Eu não sei se o Sérgio falou com você, eu publiquei um livro que o título dele é O Desafio de Ser Constante. Que legal, não falou não sabia. É baseado em 1 Coríntios 15:58. Sede Olha firmes e só. constantes, pois Exato. o trabalho do Senhor não é vão. Não é vão. E você lançou aí desafios, né? Mas nós Desafios. sabemos que na nossa cultura há uma certa dificuldade de se iniciar algo Sim, e ter uma constância até o final desse objetivo. verdade. E qual é a dica que você A daria dica é para fácil. essas pessoas? Porque aí, no caso, entrou na proposta do seu livro. Aí eu não exato. posso falar. Eu vou cobrir aqui um estudo que foi feito para responder a sua pergunta. Todo mundo já ouviu falar que dá para construir um novo hábito em 21 dias. Não é verdade. Plena. É uma verdade parcial. Então, alguns estudos foram feitos em grandes universidades. Entre elas está a Universidade de Harvard. E eles pesquisaram grupos de pessoas. Esses grupos de pessoas receberam tarefas simples, como praticar atividade física era uma das tarefas, tá? E eles começaram a constatar que as pessoas vão parando de praticar no curso do tempo aquelas atividades. O que eles diagnosticaram? Que uma parte do grupo conseguiu estabelecer aquilo como nova rotina em 21 dias. É uma pequena parte. Mas eles constataram que todas as pessoas que fizeram isso durante 32 semanas, ou seja, durante 8 meses, não deixaram mais de praticar aqueles hábitos. Por isso eu fiz o ano com a história de 1 ano. Não é sem razão que é 1 ano aqui, não. Eu poderia ter feito 8 meses, mas eu fiz a história aqui de 1 ano. Porque se você adotar alguns hábitos durante 1 ano, muito provavelmente você nunca mais vai se livrar deles. Eu tenho inúmeros casos que eu poderia citar, vários deles como experiência pessoal, tá? Por exemplo, eu não bebo refrigerantes há mais de 12 anos. Então, decidi parar. O primeiro estágio é difícil, né? Mas depois eu já nem quero beber, de verdade mesmo. E nunca mais vou beber refrigerante. Provavelmente. É um desejo que eu tenho de nunca mais beber. Não vou falar, não vou beber refrigerante nunca mais. Não posso dizer isso com... a gente não sabe as voltas que a vida dá, não é? Posso estar numa situação que a única coisa que eu tenho para beber seja refrigerante, eu vou beber, é claro. Mas, em vias de regra, em condições normais de temperatura e pressão, eu nunca mais vou beber refrigerante na vida, não é? Então, por isso, esse tempo, a resposta é, faça isso durante um tempo. 8 meses, e você não vai deixar de fazer mais. Você vai continuar sendo constante. A grande questão é começar, né? É começar e continuar, foco, né? pelo menos durante esses 8 meses. Entendi. Para depois isso se transformar de verdade em um hábito. Entendi. Já que o Sérgio me passou aqui a oportunidade, o empreendedorismo para os duros. Interessante. E qual... É possível? Esse livro possível? eu escrevi baseado também na minha história, porque eu era um duro mesmo financeiramente, né? A capa do livro traz um cara com o bolso vazio. E esse duro aí tem duplo sentido. É ser duro no sentido de não ter dinheiro e é ser duro no sentido de ser duro na queda. A contracapa, eu não sei se você percebeu, mas é um casco de tartaruga, né? Tem que ser casca grossa. Mostra aí, Felipe, a capa para a turma ver. Isso ali, olha, é um casco de tartaruga. Bolso vazio, galera. E esse livro aqui tem as chaves e os desbloqueios para empreender, exatamente. Para empreender. Alguns capítulos muito técnicos, como abrir seu primeiro CNPJ, encontrar uma contabilidade confiável, entender quanto você terá que investir para um primeiro negócio, Bacana. Qual será o seu breakpoint, qual será o seu payback, quando será o seu payback, as pessoas não têm tanta noção disso.
distinções aí como o que é lucro, o que é faturamento. A gente tem uma série de informações técnicas aí. As outras coisas serão práticas mesmo, tá? Então, eu tenho um capítulo no livro que falou profundamente comigo. Fez com que eu entendesse algo que está na Bíblia, que eu não entendia. A Bíblia diz assim, olha, Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Aconteceu algumas coisas na minha vida que eu questionava. Falava, Deus, como é que isso aqui pode estar cooperando? Porque eu só vejo isso aqui me prejudicando, né? Eu não estou vendo nada cooperando. E, cara, olha só, não foi exatamente na Bíblia. Eu cito no livro, numa palestra com Tony Robbins, ele disse algo que a visão fez com que minha visão se expandisse de uma forma incrível. As escamas caiu. Cara, eu vi quando ele disse assim, olha, não é com você, é para você. Cara, quando ele falou aquilo, talvez nem todo mundo entenda de cara, mas eu falei, meu Deus, é isso que Romanos 8:28 está dizendo. As coisas não aconteceram comigo. Eu não me lembro de uma semana da minha vida em que eu não apanhasse do meu pai. E apanhasse com violência, tá? Então tem gente que vai ter bloqueios. Ah, é porque eu apanhei muito, é porque era isso, etc e tal. Não é? Eu acho que eu conto aí ou aqui, eu nem sei aonde mais, mas eu conto minha história com meu pai em um desses 2 livros, o concerto que eu vivi com meu pai. Eu cresci dizendo assim, ó, quando eu crescer, eu vou matar meu pai. Eu faltava falar assim, ó, se Deus quiser. Se Deus ajudar. Se Deus me ajudar quando eu crescer, eu vou matar meu pai. Eu cresci assim, falando isso. Eu não sei quantas vezes eu disse isso, mas eu tive um concerto com meu pai, de pedir perdão para o meu pai, de liberar perdão para ele. Isso aconteceu no ano 2000. Então, exatamente 23 anos atrás. No ano 2003, meu pai faleceu. E foram 3 anos incríveis que eu vivi de amizade com meu pai, sabe? Bacana. Mas eu poderia usar um tanto de coisa como bloqueio, porém, eu entendi assim, olha, cada coro daquele não foi bom, não foi correto, mas para mim, eu dei um novo sentido para ele. E aquela formação errada, literalmente uma formação incorreta, talvez até prejudicial, eu dei um novo sentido para aquilo. E qual foi o sentido que eu dei? Aquilo ali me fez forte. Projetou. Né? Aquilo ali me fez casca grossa. Eu sou um cara casca grossa. Então, assim, foi para mim, para que eu fosse uma pessoa forte, casca grossa, que aguentasse os trancos, os solavancos, as pancadas da vida. Certo? Entendi. Então, esse capítulo, eu tenho esse capítulo aí no livro, né? Não é com você, é para você, tá? Alguns capítulos desse livro, como a dinâmica dos degraus, entre outros, vão trazer conteúdos fantásticos que são exatamente para preparar o empreendedor para a jornada, porque ele vai passar por uma jornada dura, difícil, onde ele vai sangrar no caminho, mas o que pode mudar o jogo financeiro da vida de alguém que só tinha a visão até 2, 3 salários mínimos, por exemplo, que era meu caso, é o empreendedorismo, certo? Então, apesar de poder ser professor, eu sou professor, né? Não dou aula há 6 anos, que eu trabalho com palestras e treinamentos. Eu decidi largar a sala de aula para isso, mas no empreendedorismo eu encontrei um caminho fantástico. Bacana. A Coca-Cola, né? Você deve ter ouvido já falar na história, diz que eles venderam no primeiro ano 25 cascos. Pensa. Então, assim, de fato é uma caminhada árdua, né? É uma Exato. caminhada onde você tem que focar, persistir e acreditar e ter fé em Deus. Exato. De que aquilo vai se materializar. Exato. São inúmeros exemplos, né? Thomas Edison, por exemplo, que fez 10.000 exemplares daquele bulbo lá para a lâmpada poder acender. E quando ele conseguiu
o assistente dele quebrou o bulbo, deixou quebrar o bulbo. E ele construiu outro. E foi incrível o que ele fez. A lâmpada acendeu novamente. Ele pede de novo para o assistente. Tá lá. Guarde lá para nós. Com a certeza de que ele iria acertar dessa vez, né? E tem uma coisa interessante, viu, Endes? O Deus que dá a visão, ele dá a provisão. Cara, que coisa linda que você disse aí. O Deus que dá a visão, dá a provisão. E dá mesmo. E dá mesmo. A provisão. Porque no seu caso você é graduado. No meu caso quando a palavra diz assim, ó, eu uso as coisas loucas para confundir as sábias. Quando Deus me deu essa visão de escrever o livro, eu falei, Senhor, mas eu não tenho nenhuma graduação, formação acadêmica, e ele falou, para que você não se vanglorie. É para que também quem está à sua volta entenda que sou eu que estou fazendo através de você. Cara. Bacana demais. E uma coisa que eu queria que você desse aí, que a gente não acha, quando eu entrei nessa jornada para poder escrever um livro, o Sérgio até brinca, né? Ele fala que eu sou escritor, mas eu não me considero. Eu considero que eu materializei uma obra que o Senhor colocou no meu coração. Eu creio que posso me tornar um escritor depois de escrever algumas obras. Okay. Mas até então eu publiquei um livro. E a gente não encontra tutoriais explicando em riqueza de detalhes como escrever um livro. Eu me lembro que quando eu lancei o meu livro, 4 pessoas assim, improváveis como eu, tiraram o projeto da gaveta e escreveram o seu primeiro livro. Sim. Mas ali, porque as pessoas me procuraram e eu dei o passo a passo, que é a diagramação, mandar para corrigir, é a questão da capa. E assim, como foi esse processo? Conta pra gente, para as pessoas que te vê como inspiração também. Fala, poxa, eu vejo o Wendel nessa proporção, eu queria também escrever um livro, e conta essa riqueza de detalhe que quase nenhum escritor fala. A minha história, ela vai passar pela leitura, não é? Eu parei de contar assim, mas eu tenho uma carga de leitura um pouco superior a 500 livros. E essa familiaridade com a leitura, ela nos dá a condição de construir também, não é? Você já se interagiu tanto com aquilo ali que você vai tendo condição para isso de alguma forma. Mas, assim, existem, sim, pessoas que trabalham nesse mercado como mentores, né? Hoje, sempre haverá um pequeno problema, não é? Se a pessoa não tiver dinheiro, ele talvez terá pouco conteúdo gratuito. Sim. Mas existe, sim, uma série de pessoas que trabalham com editoras e coisas do tipo que dão esse tipo de suporte para escritores, tá? Se a pessoa tiver dinheiro mesmo, escrever ficou muito fácil. Você tem, por exemplo, jornalistas que você pode contratar, como é chamado no mercado de ghost. Você conta a sua ideia e ele escreve para você. Ela. Então, assim, a ideia é sua, mas é colocada no papel por ele, não é? Algumas outras questões, como, por exemplo, o livro é de aventura. Então, a gente tem um conceito já muito antigo, que é a jornada do herói. Se a pessoa buscar aí na internet qual é a jornada do herói, ele vai ver ali, desde obras muito antigas, como, por exemplo, a história de Ulisses, não é? Que narra toda aquela... Todo mundo conhece pelo menos um pouquinho da Guerra de Troia, não é? Ficou muito famoso no cinema. Então, toda a trajetória de Ulisses, ela vai ser fundamentada na jornada do herói. Estou falando de um texto aqui de aproximadamente 700 anos antes de Cristo, não é? Então, a gente tem uma fundamentação para escrever uma série de assuntos. Quando você vê inúmeros filmes, eles foram construídos em cima da jornada do herói, passo a passo. Então, existem algumas bases. A pessoa primeiro precisa entender o que ele quer escrever, para que público que ele quer escrever, não é? Se ele vai escrever um livro que tem capítulos
independentes. Se ele vai escrever um livro que tem um fio condutor, então que conecta a primeira página à última, são respostas que a pessoa precisa dar para ele começar a escrever ali a sua obra. Eu encorajo todo mundo a escrever um livro. Eu acho que é fantástico registrar algo que vai ficar para a memória, né? Cara, e que você, como um apreciador de muitos livros, já leu mais de 500, eu disse aí, já conhece a ferramenta ChatGPT? A, intelig- a inteligência artificial é incrível, Prefiro um mas quem suspense. está do lado de cá precisa saber É porque você tá falando manipular assim, ó, ela. porque você falou assim, ó, você precisa saber tudo isso. Se a pessoa, por exemplo, pegar tudo isso, eu quero escrever um livro com título tal, para o público tal, com Aham. essa, ele bota no chat GPT e ele te escreve tudo, ele cara. não vai te entregar o livro assim. Pronto, mas, por exemplo, ele te entrega Mas um você conteúdo pode formatável. fragmentar. É. Por exemplo, se você for lá no chat GPT e perguntar qual é a jornada do herói, ele vai dar lá, são 12 passos, ele vai trazer os 12 passos da jornada do herói. Bom, você pega aquilo ali, conecta a sua ideia, você pode perguntar para ele, sugira para mim um tema, pro meu, um título para o meu livro que vai falar sobre tal assunto. Ele vai te dar várias sugestões. Se você não gostar, você fala, quero mais sugestões. Ele vai... Então, se você souber dialogar ali com a inteligência artificial, ela vai sim te dar muita coisa. Prompt comandos. Você vai poder pedir para ele escrever uma introdução para você, mas aí ele vai escrever um texto pequeno. Enfim, você vai Mas trocando o ideias. chat GP4, que é o pago, ele escreve um livro inteiro. Você Inteiro. fala, eu quero um livro com 120 capítulos e tal, falando de... Ele te entrega inteiro, cara. Olha aí, O negócio é brabo. olha aí. Mas aí Tá perde a vendo? essência, né? Assim, Pra quem tá do outro lado, não vai saber, por depende se exemplo. você Mas se deu elementos Você tem que saber dar o prompt suficientes. comandos correto. Agora, você pode pegar aquele material também e trabalhar em cima dele. Porque ele, pelo menos, vai te dar um caminho ali. Vai te dar um texto com português correto. Exato. Então, ele vai te não, dar uma um ferramenta que caminho. agrega, né? Agrega demais. Agrega demais. A ideia é usar com a responsabilidade de falar assim, ó, eu não vou simplesmente me escorar nisso aqui, não é? E deixar com que ele faça, que eu vou entregar algo que, em alguns momentos, quem estiver lendo vai ver O que ele faz? faltou. Ele pega um banco de dados que existe na rede. Exato. Ele não cria do zero, ChatGPT. Não. Ele pega informações do Enzo, informações Exato. do Spurgeon, informação do secretário, e Exato. pega tudo aquilo e compila numa informação para aquilo que você está pedindo. Exato. É Entendeu? incrível, é. É violento. Então, assim, por isso que hoje, por isso que eu tô te falando, daqui 20 anos, por exemplo, você vai ter, você até vê isso, até hoje já tenha, cara. Você vai estar lendo um livro de um cara, você não sabe se foi ele realmente, ele pode ter dado as ideias, mas se foi uma ferramenta Exato, que desenvolveu. Mas a capacidade de criação do ser humano é incrível, realmente, né? Então, Agora você por pensa mais que um cara criou o ChatGPT. e assim, discussões inúmeras sobre os problemas, né, que isso pode acarretar para a própria humanidade. Mas enfim, tema Tem medo? para um Você tem podcast medo inteiro. Você tem medo da inteligência artificial? Olha, se ela não tiver limites, é altamente preocupante. Mas você acha que ela pode se tornar autossuficiente, igual a gente vê no Exterminador do Futuro? Que a Matrix, tem uma máquina né? que possa tomar decisões por conta própria, que não seja programar, ela mesma possa se programar. Sim. Se você der para essa máquina as liberdades de construir novos comandos, novas formas de pensar, tá? Que não foram só as que foram dadas inicialmente. E ela não tiver bloqueios, ela não tiver limites, e ela tiver fonte de energia,
Ela Eu pode tô sim. lembrando aqui do filme Os Ela Vingadores pode sim. lá, a Era de Ultron, que Hum. o senhor deve gostar também, né? Você tem Dos cara que gosta. É. Vingadores, Você tem cara, cara que eu gosta. assisti, eu Você assisti assistiu? até que começou a ideia dos mundos, perdi a Multiverso. multiversos. É porque ali eu falei, se perderam. Tá vendo? Aí assim, vamos supor, é, o autor e por que que se perderam? Porque estava vendendo, né? Tem que criar mais. Cria o próximo que nós vamos comprar, o próximo não está criado. Para onde eu vou agora, né? Ah, vou para outro universo. Então, e vou para outro universo, porque senão não Cada tem universo tem os um Whindersson mesmos. diferente, né? É, aí falei, Aqui, para mas mim eu deu perguntei até que porque é o seguinte, porque nos Vingadores, aquela IA lá do Homem de Ferro, né? Como é que era o nome sim, dele? não Que ele lembro. sempre falava com Ele ele. conversa o tempo inteiro com ela. Ele na Era de Ultron, ele mesmo constrói um corpo para ele, que ele se torna um dos heróis lá dos Vingadores, Ah, que é? era aquele que tinha pedra, o Senhor Destino, não sei, Ah, ele que sim. era o cara lá. Olha, Como é que tá vindo na minha cabeça aqui o nome? da inteligência Do artificial. Homem de Eu Ferro. esqueci o nome, Ele realmente constrói um corpo para ele, acho que é até um nome por causa feminino, de uma né? pedra lá, do poder lá, e ele passa a ter, ele externa, a mente é a mesma do Aham. computador, só que agora ele passa a ser uma pessoa, muito, muito legal. Interessante. Se não houver limitações, não é? Mais ou menos parecido com a gente pode trazer uma coisa interessante aqui, né? Muitas coisas nós não fazemos porque nós temos bloqueios. Bloqueios na nossa mente. Que se eles caírem, a gente ganha a capacidade de fazer coisas que outras pessoas dirão assim, isso aí nunca vai acontecer na vida de fulano. Você conhece E vai Dr. acontecer. Miles Monroe? Miles Monroe, claro. Ele escreveu um livro, Descubra o líder que há em você. Exato, bacana demais. Eu creio que todo mundo tem potencial para ser um líder em diversas funções por causa Aham. da graça multiforme, né? Sim, Mas primeiro você começa a ser líder de você. com certeza. Então, se você já começa a liderar bem a sua vida, né? E aí entra as questões de bloqueio, né? Que a gente falou aqui de Sim, Freud, né? Que sim, vai, por exemplo, de criação, né? Creio que sim. você teve um pouco disso, eu também tive, né? A questão da paternidade, né? Aham, Então, isso meio que te bloqueia bloqueia. a fluir em algumas áreas da vida, né? Exato. Entendeu? Então, por isso que a palavra ela entra, né, como espada de dois gumes, penetrando entre divisão de alma e espírito para poder meio que Aí você vê, a psicologia vai fazer um caminho longo para que você consiga fazer algo que na caminhada da fé você é desafiado a fazer desde o início, que é liberar perdão. E liberar perdão quebra bloqueios. E destrava uma série de coisas na vida da pessoa que ele consegue avançar para níveis que ele jamais imaginou que iria alcançar. que entra uma né? questão espiritual, né? Aí entra uma questão espiritual por causa de que Jesus, né, ele veio para perdoar os nossos pecados. Sim. Então, se você Mas é tão forte o lance do perdão que mesmo É. se a pessoa, por exemplo, for ateu, e ele tiver um problema de mágoa, de trauma, e ele liberar, né? ele vai porque é o receber. princípio, né? É o princípio, É um ele vai princípio. receber o benefício do perdão de igual De forma. igual, porque Deus trabalha com Incrível. princípios, né? Então, princípios, quando eles são estabelecidos, né, É. você rompe. É. E quando eles são negligenciados, você tá Exatamente. com a vida Fica travado ali embargada, naquilo. né? Realmente. E, pastor, qual foi a autobiografia que você leu e que você falou, nossa, que história fantástica? Porque você leu mais de 500 livros, né? Eu li muitas autobiografias que foram impactantes em áreas distintas, não é? Eu não vou me lembrar aqui o nome do autor, mas, por exemplo, falando sobre oração, eu li um livro pequenininho chamado O Homem que Orava. Esse livro, ele promoveu um impacto muito forte na minha vida. Eu li a obra de um homem simples chamado Um Campeão na Amazônia. É um livro simples, que conta a história de um homem que sofreu uma enfermidade que foi deixando ele foi perdendo os movimentos do corpo, foi ficando paralítico e tal, e por fim só a boca dele
que continuava funcionando. E ele era apaixonado com Deus a ponto de continuar pregando e alegre, vibrante, e a mente dele era... mas assim, muitas obras... Viktor Frankl, que é um cara incrível, que vai sofrer no campo de concentração nazista e vai também passar por esse caminho de não deixar a mente dele se travar naquilo, não é? Entre tantos outros, até talvez um grande ícone assim que nós vamos encontrar, que é Napoleão Hill, um cara que eu não posso também descartar aqui como um dos autores que marcou minha vida. Cara, que papo incrível, hein? Infelizmente, a gente está caminhando para o final. Passa O muito tempo rápido, passa muito rápido, é incrível, né? né? Mas eu Como tem acredito... muito conteúdo, né, Ah, tem Sérgio? demais. A gente nem chegou a falar de igreja, de pastoreio, Nem de deu, nada. né? Esboçou tanta coisa, né, Sérgio? Que nem deu Porque é tempo. muita Mas coisa. vai ter a segunda, né, Sérgio? Não, vai ter várias. Deixa eu falar para os 10. Vai lá. Vamos lá, ó. Os 10 primeiros contatos que chegarem para mim, acho que um bom caminho pode ser o Instagram, né? Então, você vai encontrar lá o Enderson Carvalho .oficial. E é ponto oficial porque tem um tal de Enderson Carvalho, cara. Eu sei qual que é. Cara, não, será o Enderson, né? O Wendel não. Ah, tem o Wendel, né? O Que é o que Wendel- fica Não, tem aparecendo. o Enderson Carvalho. O Wendel é um grande referencial no Eu país. conheço o trabalha- Enderson Carvalho, Ah. um vereador de Confins. É Tem- esse? Não. Mas tem lá também tem o olha aí. Enderson Carvalho. Cara, o Enderson Carvalho é um cara que entrou no Instagram há uns 6 anos e nunca mais publicou nada. Eu já tentei E entrar aí em gravou contato o com nome? esse... Só que ele bloqueou o nome, não tem jeito de eu Usar usar dois, esse né? nome. Então, já conversei, mandei mensagens para ver se Ah, ele... não. Ela é o Enderson liberasse- Pereira Araújo. Ah, o Enderson Pereira Araújo. Agora, então o meu é o Enderson Carvalho .oficial. Não, ou não tem ponto? O Enderson Carvalho oficial. Tem ponto Oficial, não. tem não. O Enderson Carvalho oficial. Quem enviar a mensagem lá para mim, vai enviar da seguinte forma, ó. Eu tenho uma parceria com uma empresa que trabalha hoje num campo fantástico, que é o mercado de energia elétrica. Está acontecendo nesse momento a maior transição da energia elétrica no país. Então, assim como aconteceu na telefonia, nós éramos clientes cativos da Telemig aqui em Minas Gerais e passamos a adotar outras empresas de telefonia que ofereciam para nós agora um serviço melhor e mais barato. Está acontecendo na energia. Então, essa empresa ela promove um desconto na conta de energia das pessoas de 10% a 15%, fazendo a portabilidade da conta. A pessoa continua recebendo a CEMIG através da CEMIG, na minha casa eu recebo, tá? Só que ao invés da energia ser gerada lá na hidrelétrica, ela será gerada na fazenda fotovoltaica dessa empresa, que é a iGreen Energy. Então, o que acontece? Eu tenho uma parceria com a iGreen Energy e, através dessa parceria, eu vou oferecer essa promoção. As 10 primeiras pessoas que cadastrarem a conta de energia deles, tá? Para receber o desconto, viu? Não tem que pagar nada por isso. Além de terem o desconto na energia, vão ganhar meu livro. Então, tem que entrar em contato comigo. Tem um link aonde as pessoas podem entrar? Eu vou pedir para entrar em contato Ou então- direto no meu Instagram. Tá, então não que as vamos pessoas vão deixar. precisar enviar para mim. Então nós vamos deixar o link do seu Instagram Pronto. na descrição do vídeo e vocês vão entrar em contato. Pode chamar no direct, né, pastor? Pode me chamar no direct e falar, olha, eu assisti ao podcast Resenha Cast, e quero o livro. Para isso eu vou cadastrar a minha conta. Não adianta mandar a mensagem, tem que cadastrar a conta. Eu vou dar o livro para as 10 primeiras Aí você contas mesmo vai direcionar cadastradas. para Eu vou direcionar o caminho, tem que enviar uma fotografia da conta, uma fotografia do documento do titular da conta, nome, e-mail, telefone, esses detalhes aí, e a gente promove o cadastro, não paga nada. A pessoa que cadastrar ainda vai ganhar mais um benefício, tá? Que é um clube de descontos. Então, quem fizer os 10 primeiros, tá? Só os 10 primeiros,
vão ganhar o livro. Olha aí, ó. Ah, acabou a promoção do livro. Não tem problema, posso cadastrar lá, assim, a sua conta do mesmo jeito. Você vai ganhar o desconto, mas o livro vai ser para os 10 primeiros. Show. Bacana? Muito bom. É isso aí, turma. Ficou a dica aí do nosso Anderson Carvalho. Eu espero, né, Felipe, que ele possa voltar aqui. Vamos agendar, né? Uma Com próxima certeza. visita aí. Vamos. Vamos agendar. Vai Na ser um próxima- prazer Na enorme. próxima, vamos entrar em alguns assuntos aí, né? Resenha espinhosa? Das resenhas espinhosas, como a gente chama aqui, né? Falar um pouco, né, da nossa igreja. Quando eu falo de igreja, não estou falando de placas, né? Eu estou falando, né, de um povo, né? Falar um pouco, porque o resenha também tem essa vertente de um conteúdo cristão, né? E a gente tem se debruçado, Deus tem colocado no nosso coração, né, Felipe, para estar trazendo isso aqui à mesa, para a gente estar batendo um papo e levando um conteúdo informativo para as pessoas, né? Porque hoje na rede, pastor, tem tanta coisa, tem muito conteúdo, né? Então, às vezes, as pessoas ficam um pouco perdidas, né? Em meio a tanta informação, e a gente quer trazer pessoas capacitadas, gabaritadas como o senhor aqui, para trazendo esclarecimento, nos ensinando, né, Com Felipe? certeza. A cada podcast a gente aprende muito. É isso. Bacana demais, bacana demais. Quem fizer o cadastro vai poder escolher o livro, tá? Se vai querer Empreendedorismo para os Duros ou O Milagre da Transformação. Tem assuntos interessantíssimos, né? Que a gente pode também abordar sobre comportamento humano, né? Os temperamentos. Cada um de nós tem um perfil comportamental distinto um do outro, né? Eu tenho muita coisa aí para a gente poder falar, arquétipos, enfim. Mas esse assunto da igreja tem um livro no forno, tá? Olha aí, Olha aí, tá o vendo? spoiler. Hoje tá cheio de spoiler, hein, cara? Então você vai vir fazer Que resenha são desse os livro aqui, ué. desafios da igreja contemporânea. A gente pode conversar assim Vamos sim. sobre... Spoiler. Tem previsão esses para quando vai desafios. sair o livro? Não tem, não tenho. Eu tenho 2 livros em andamento. Esse livro e tem um outro livro que tem como pano de fundo a obra Dom Quixote, que é fantástica, não é? De Miguel de Cervantes. Então, que fala muito sobre como as pessoas amam. É incrível o que eu vou falar, é paradoxal, mas amam o engano. Não é? É tipo assim, ó, compra essa sementinha aqui, coloca 3 sementinhas assim na orelha que você vai emagrecer. É o ditado popular, me engana que eu gosto. Me engana que eu gosto. É claro que não vai emagrecer, mas a pessoa jura que vai emagrecer, compra a sementinha, cola ela na orelha, anda com aquilo para tudo enquanto é lado. Você acha que isso é uma coisa do brasileiro ou é mundial? Não. Isso é uma coisa do ser humano. O Dom Quixote, por exemplo, ele vivia uma vida depressiva. E quando ele começou a viver o delírio dele, não é? Ele deixou de ser ali simplesmente quem ele era, um camponês que cuidava da fazenda dele, não é? E assumiu aquela forma de Dom Quixote. Ali ele começou a viver uma série de delírios, mas ali ele estava vivendo. E quando ele cai na real de que aquilo tudo era só ilusão, ele vai adoecer e morrer. Então, assim, é uma tendência das pessoas de viver entorpecidas, não é? Você veja só, a pessoa às vezes gosta de beber, porque ele sabe que quando ele bebe um pouco mais, ele relaxa, ele fica solto, ele fica mais alegre, ele sorri mais, porque ele está ali enebriado, ele está entorpecido, não é? Pessoas que usam drogas, eu tenho tantos relatos, eu nunca usei, mas pessoas que usam drogas falam, né, sobre aquele tempo ali que a droga gera o A onda, né, como entorpecimento. eles A chamam, né? onda é um tempo de alívio, de prazer, não é? Desconecta da E a realidade, né? pessoa ama isso, né? Dopamina pura. Então, as pessoas vão se prendendo aos enganos. O engano ele de certa forma ele traz essa informação falsa que alegra, não é? É eu dizer que eu sou o que eu não sou, que eu faço o que eu não faço. A realidade às vezes ela traz o enfrentamento. Mas o enfrentamento é a melhor coisa,
Porque quando eu venço o enfrentamento, eu vou para o outro nível, eu vou para outro patamar, eu atinjo um novo degrau, e aí sim eu desfruto dessa alegria verdadeira. Cara, isso é muito transformador. Isso é muito transformador. Quando você vive isso, né? E tem essa experiência de viver essa alegria verdadeira, caramba, o contentamento verdadeiro mesmo. Meu Deus, Isso te dá até prazer de viver, né? mas muito prazer de viver. Muito prazer de viver. Muito, muito, muito. Porque você entende realmente isso é o maravilhoso. verdadeiro sentido da vida, né? Exatamente, exatamente. Que poderia ser acessado por todas as pessoas, mas não são. Por isso que a Bíblia fala sobre aquele que é leviano, né? É aquela sensação de leveza, mas porém é por engano. Puro engano. É puro engano. É. Pesado, Vamos hein? fazer, já vamos botar na agenda já. Maravilha. Quero agradecer, viu, de coração a oportunidade. Desejar todo o sucesso do mundo aqui para vocês mesmo. Que passo a passo o Resenha Cast possa ultrapassar as fronteiras, não é? Das cidades, do estado, alcançar o país realmente. A gente tem um país tão grande aí, não é? E existe um público no país que quer essa informação, né? Muitas pessoas se perdem nas coisas fúteis, né? Que não agregam nada. Eu espero de coração que esse bate-papo possa agregar valor na vida de muitas pessoas. Nós falamos aqui de algumas coisas muito importantes, como a visão, não é? Falamos como essa questão da visão, da pressão, falamos de algumas coisas como o perdão, entre outras coisas aí importantes. Eu espero que isso possa trazer uma contribuição muito significativa para as pessoas. Muito bom. Pessoal, é isso aí, né? Vocês, eu acredito que vocês estão também aí muito satisfeitos, como nós. A gente aprende muito, é um privilégio poder estar aqui, né, Felipe? Sentado à mesa, poder aprender com essas pessoas, como o pastor Wenderson, que veio aqui trazendo todo o seu conteúdo, né? E em breve ele vai estar de volta e a gente vai entrar aqui num tema muito específico, né? Que ele já deixou aqui, deixa os desafios da igreja, e da vida cristã, né? E eu quero pedir para o Felipe fazer as considerações finais e os agradecimentos dos parceiros. Agradecemos aí novamente a loja dos missionários, né? @loja dos missionários. O nosso parceiro também, o Barbearia Jack Phillips, @barbearia Jack Phillips. E também o restaurante Velho Chico, @restaurante Velho Chico, que se encontra aqui em Lagoa Santa, ao lado da Igreja Matriz. Agradecemos vocês. Deixe seu like, ative as notificações e assine esse canal. Por quê? É muito importante você deixar o like e assinar as notificações para vocês estarem por dentro dos novos conteúdos. E deixando o like, ele impulsiona esse vídeo para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo tão abençoado que foi hoje aqui com o pastor Wenderson. É isso aí. Pastor, suas considerações finais para o público do Resenha? Eu gostaria de dizer para vocês de coração, para que vocês não se limitassem nas verdades, talvez, que foram contadas para vocês. Não é? Se eu pudesse resumir aqui, nessa fala final, minhas considerações finais, o meu desejo é que você possa quebrar bloqueios, barreiras, entender que muita coisa que você viveu não aconteceu com você. Do tipo, por que isso aconteceu comigo? Aconteceu para você, para que você fosse mais forte, para que você pudesse ajudar mais pessoas, para que a sua história fosse usada como um canal de bênçãos para alcançar e transformar a vida também de outras pessoas. Eu quero dizer para você que eu saí de uma realidade lá atrás de extremas limitações, de muita pobreza, alcancei já patamares que eu jamais imaginaria ter alcançado e tenho certeza que ainda vou voar muito mais alto com a graça de Deus. Desejo que o mesmo aconteça com cada um de vocês e que vocês vivam essa vida maravilhosa que existe para ser vivida, que nós falamos aqui. Grande abraço, que Deus abençoe vocês.
É isso aí, minha turma. Eu quero agradecer você que ficou até agora nesse vídeo, que assistiu, né, esse episódio inteiro, né, reforçando mais uma vez que você deixa o like aí no vídeo, se inscreva no nosso canal e também, se você puder e quiser, né, deixa um comentário, escreve aí o que você achou do nosso pastor, né, o link da página do pastor, do Instagram dele, também do Instagram do Felipe e o meu Instagram, né? E o Instagram também do Resenha, que a gente sempre bota os cortes lá da turma. Em breve os cortes do pastor estará lá também, né? E você vai poder seguir todo mundo e nos ajudar aí, fortalecendo. E é claro que a gente vai seguir de volta e vai se tornar, né, uma rede aí conectada, né, Felipe? Com certeza, nós vamos estar aí nessa aliança aí e fazendo essa parceria bacana e contamos com a ajuda de vocês. Sem vocês, isso aqui não acontece, não é, Sérgio? Isso aí. Pessoal, chegamos ao final aí de mais um episódio. Agradecer a você, agradecer ao pastor Wenderson. A batidinha. A batidinha. Aqui é. Isso. Aqui. É. Aê. Meu amigo, mais um EP aí, ó, até derrubando o microfone. E nós vamos ficando por aqui, gente. Aquele beijo no coração, um forte abraço, que Deus abençoe todos vocês e até o próximo episódio. É isso aí, valeu, galera, muito obrigado.